Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, voltamos a defender nesta Casa a adaptação às nossas especificidades regionais do Estatuto da Agricultura Familiar. E permitam-me começar dizendo que esta é uma proposta com longo historial, que já foi bandeira, inclusive, do extinto CDS, que em 2018 defendia uma proposta de Estatuto da Agricultura Familiar para valorizar a agricultura e o produto regional. Diziam querer defender a criação deste Estatuto para assegurar às populações ligadas à atividade um nível de vida equitativo. Diziam, em 2018, que este era o documento que faltava à região para iniciar o processo de reversão de abandono de terras e do meio rural. CDS este que protestou de forma feroz contra o chumbo do PSD a esta sua proposta, volto a referir, isto em 2018, antes da coligação. 2 anos depois, 2020, a mesma proposta chega pela mão do PS, mas aí já esbarrou com a maioria PSD, mas com o CDS que já tinha mudado de ideias e já não estava interessado em aplicar este regime à região. Seguramente hoje já terão novamente mudado de ideias. Nós, como sempre, manteremos a nossa coerência e iremos viabilizar ambos os diplomas, como já o fizemos no passado. Até porque reconhecemos que a agricultura regional teve e mantém um forte pendor familiar e é fundamental fornecer as devidas ferramentas para garantir o futuro desta agricultura. E não posso deixar de referir que, nos últimos 2 anos, tornou-se por demais evidente as dificuldades extremas pelo que passaram, primeiro, para escoar o seu produto durante a pandemia e, posteriormente, para enfrentar a escalada de preços por causa da inflação e da guerra no leste europeu. A região necessita urgentemente de um modelo de desenvolvimento da pequena agricultura adaptado à nossa realidade, que dinamize o setor e que, por essa via, fortaleça as nossas empresas agrícolas. No entanto, 40 anos de governação social-democrata não foram capazes para cumprir este desígnio. Era preciso dar uma resposta que permitisse um maior autoconsumo e uma maior redução da dependência das importações. Era necessário fomentar o mercado interno e equilibrar a nossa balança comercial. Mas o Governo Regional e esta maioria parlamentar simplesmente não quiseram saber. Chumbaram medidas de utilização prioritária de produtos regionais nas cantinas públicas regionais, que só dependia da sua boa vontade. Chumbaram essa medida. Chumbaram outras tantas medidas de apoio à atividade agrícola e pecuária através do escoamento de produtos regionais. Chumbaram medidas que permitiriam um maior e melhor pagamento aos agricultores. Chumbaram medidas para valorizar os produtos locais através de mercados locais e cadeias curtas de abastecimento e, curiosamente, neste diploma do Governo, dizem agora querer promover. Chumbaram a possibilidade de criação de canais de comercialização da produção familiar regional num contexto de proximidade que tão bem funcionou durante o período de confinamento, em que muitos de nós recebemos na nossa casa cabazes hortofrutícolas vendidos diretamente pelos agricultores, cabazes de elevada qualidade, com produtos regionais a um preço justo. E era um preço justo porque não tinham intermediários, garantindo que este valor acrescentado ficava na economia familiar destes agricultores. Mas, uma vez mais, a maioria não quis saber. Chumbaram a estratégia regional para as compras públicas ecológicas. E chumbaram, inclusive, exatamente este diploma que hoje discutimos pela mão do Governo. Uma proposta de adaptação à região do Estatuto da Agricultura Familiar, que há 2 anos atrás foi discutida nesta Casa pela mão do Partido Socialista, pela mão da oposição, e foi exatamente isso o problema desta proposta. Foi ter sido apresentada pelo Partido Socialista. Caso contrário, os agricultores, neste momento, já estariam a beneficiar deste Estatuto há já 2 anos. E é necessário que se repita. A maioria dos problemas dos agricultores desta região vão se arrastando porque este Governo Regional rejeita medidas válidas, não porque não concorde com elas, e este diploma é prova viva disso, mas por mero bloqueio, por mera postura delimitada e mesquinha que eleva os interesses político-partidários do Governo acima dos interesses dos agricultores e faz com que nunca consigamos avançar no sentido certo, ainda que isso seja prejudicial para todos os madeirenses. E o resultado está à vossa frente e está nas vossas mesas. Chumbaram as propostas que deram entrada nesta Casa e demoraram 4 anos a escrever 4 artigos. 4 anos para 4 artigos. Mas este diploma chega tarde e chega mal.
porque tiveram a oportunidade de ir mais além, até porque tinham em vossa posse as sucessivas propostas da oposição, nomeadamente do PS, mas nem assim, nem assim. Poderiam optar por ir mais além nos benefícios ao nível da utilização do gasóleo agrícola. Não o fizeram. Poderiam garantir medidas que permitissem aumentar o número de canais secundários que levam a água de rega aos terrenos com grande potencial agrícola, mas que continuam vedados de água de rega e daí continuem a ser inviabilizados. Não o fizeram. Poderiam ter garantido neste diploma a possibilidade de venda direta ao consumidor final de produtos produzidos nestas explorações sem qualquer tipo de penalização nos apoios regionais, nacionais e comunitários, como ainda agora foi exposto. Direitos que pertencem a estes produtores, mas não o fizeram e permitam-me um pequeno à parte. Todos nós sabemos o porquê de não o terem feito. Caso contrário, perderiam o monopólio da GESPA se tivessem incluído esta proposta. Se tivessem incluído esta proposta, os bananicultores poderiam escolher onde quereriam vender o seu produto e quanto é que poderiam colocar, qual o valor que poderiam colocar sobre o seu produto, um valor que entendesse ser justo pelo produto que entregam atualmente na GESPA. Hoje em dia estão completamente arredados a esta possibilidade. Hoje em dia têm de se sujeitar ao valor que a GESPA dá ao seu produto e não ao contrário. E isto, naturalmente, colocaria um ponto final no monopólio da GESPA e, naturalmente, o Governo Regional não quis perder o lucro que tem à custa do trabalho do agricultor. Mas, em resumo, o Governo poderia ir muito mais além, mas preferi trazer à discussão uma proposta vaga naquelas que são as reivindicações dos produtores, mas também na própria concretização dos apoios previstos. Uma vez mais, omite valores, omite balizas, e o que pede a esta Casa é que aprovemos uma legislação que deixa totalmente nas mãos do Executivo a concretização em termos objetivos do que são estes apoios. Mas também não posso deixar de relembrar aquilo que foi dito aqui em 2020, quando da discussão do diploma do Partido Socialista, referiu o PSD que exigir um Estatuto da Agricultura Familiar por decreto era desconhecer a realidade da agricultura na região. Mas foram mais longe e acusaram a oposição de desonestidade política por apontarem como um direito aos detentores do Estatuto da Agricultura Familiar a assessoria técnica gratuita, uma vez que, segundo o PSD, estas candidaturas já seriam feitas de forma gratuita pelos técnicos da Secretaria. A oposição era politicamente desonesta por propor um direito que já era garantido pela Secretaria. O que não dizer da linha I do número 1 do artigo 3º, referente aos direitos da agricultura familiar proposta do Sr. Secretário, e penso que já todos adivinhamos o conteúdo desta linha, mas permitam-me ler. A assessoria técnica gratuita na elaboração e acompanhamento dos projetos a candidatar às médias de apoio. Ou seja, o que era desonestidade política para a oposição, agora é louvado como um grande feito do Governo Regional. Mas vamos também mais além naqueles que eram os direitos adquiridos, em medidas que já eram gratuitas, mas o Governo faz delas campanha. Temos a disponibilização dos selos de autenticação do produto madeira, já eram gratuitos. A emissão gratuita do cartão de aplicador dos produtos fitofarmacêuticos, já era gratuito. A cedência de composto orgânico, já era gratuito, etc, etc, etc. E permitam-me, por uma questão de tempo, não continuar. Enfim, uma vez mais, propaganda. Senhoras e senhores deputados, o que aqui nos traz o Governo fica, novamente, muito aquém das medidas que entendemos ser necessárias para evitar o abandono de mais de 4.000 agricultores e mais de 15% da superfície agrícola útil nos últimos anos. Continua, e é preciso que se diga, que continua em contraciclo com a realidade nacional. Neste momento, no continente, aumenta a superfície agrícola útil, na região diminui quedas de 15%. Mas nós estamos novamente dispostos a viabilizar estes dois diplomas e a trabalhar num diploma conjunto, com seriedade, com propostas da oposição, coisa que também não tem acontecido, e colocando em cima da mesa de trabalho o que realmente interessa a ser discutido na Comissão, os legítimos interesses dos agricultores e os legítimos interesses dos produtores regionais. Muito obrigado.